Amém. Aplaude o Senhor. Glorifique o Senhor. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão aí que está pertinho de você. Diga que Deus te abençoe. Agora sim dá pra gente comer um bom pão, né? Que é a palavra de Deus. Obrigada, levitas. Amém. Nós vamos relembrar só o texto que nós lemos domingo passado. Foi domingo passado, né? Culto da virada. Amém, irmãos? Só para me pegar e seguir aí. Semana passada nós tivemos o culto da virada. E esse é o ano da multiplicação. Esse é o ano do crescimento. E nós vamos ter crescimento em todas as áreas. Se você estava aqui no domingo passado, se você está aqui hoje, e se você ouvir essa palavra pelo YouTube, com certeza, essa palavra é para você também. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado. Esse é o ano que eu e você vamos crescer, vamos multiplicar e vamos ser usados como instrumento. Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui, não estou nem entendendo nada, mas com certeza, se você está ouvindo, esta palavra é para você também. Amém, irmãos? Então, lá em Isaías 54, nós meditamos lá no verso 1, 2 e 3. Deus falou conosco sobre nós expandirmos, né? Estendemos as nossas estacas aí. Vamos ler esse texto só para a gente lembrar? Os meninos vão colocar aí no telão. Você vai ler junto comigo os 3 versículos. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Pois amém. E a gente falou sobre você ser frutífero. Amém, irmãos? Quem lembra? Então diga assim, eu vou ser um fruto que alimenta, que preserva a vida e que se reproduz. Ou que as pessoas vão desejar copiar Jesus pelo meu testemunho. Amém? Só para você relembrar. Ok, aí nós lemos aqui que no verso 3 diz que essas estacas vão se estender. Amém? Então quando a gente se estende, a gente se expande. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai ler o que está lá em Mateus. Eu vou pedir para os meninos colocarem no telão. E agora sim é de hoje. Mateus capítulo 9, nós vamos ler o 16 e o 17. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Amém. Feche os teus olhos aí. Coloca a mão no seu coração. Diga assim, Senhor, eu quero entender a tua palavra e o que ela diz respeito à minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Sente aí um pouquinho. Então nós falamos lá sobre as estacas, sobre se estender. Amém? E aí esse texto aqui lá em Mateus 9 é o próprio Jesus. Jesus foi interrogado acerca do jejum. E aí ele responde com esses textos que está lá a partir do 14. Ele fala de como é o jejum. E aí ele diz esses 2 versículos, 16 e 17. E aí ele fala sobre o couro, né? Sobre o vinho. E naquela época o vinho ficava em embalagens, em sacos de couro. Pegava couro de animais, se costurava. Claro que eles passavam por um tratamento. Limpo, secagem, esticava e costurava. E aí ela colocava o vinho ali dentro. E quanto mais tempo, o que acontece com ele? Fermenta, né? E essa fermentação faz com que aquele couro enche
e aí se tem o vinho, e era como eles faziam naquela época. Jesus está dizendo, olha, ninguém, é o verso 16, diga assim, ninguém. Jesus está dizendo, olha, ninguém coloca um vinho novo num couro velho, num odre velho, que é um saco de couro, porque quando esse vinho novo passar os dias e ele começar a fermentar, ele vai inchar. E aquele couro que já passou por um outro vinho que fermentou, ele não vai se estender mais, ele não vai se expandir mais, porque ele já foi usado para aquele primeiro vinho. Amém, irmãos? Parece que Jesus está falando no meio de uma fala sobre jejum. Jesus fala sobre vinho, sobre couro e sobre roupa velha e sobre remendo. Parece que não tem muito nexo, né? Mas é claro que Jesus está dizendo sim sobre o que nós vamos viver em 2024. Primeira coisa, nós sabemos que para receber tudo que é novo de Deus, nós precisamos nos renovar. Amém? Com a mesma mentalidade de 2023, nós não vamos receber nem viver aquilo que Deus tem para 2024. Amém? Quando Jesus está dizendo isso acerca do jejum, e é numa sequência explicando sobre o jejum, Jesus está dizendo, olha, quanto mais vocês se consagrarem, quanto mais vocês buscarem, mais novo de Deus vem para a vida de vocês. Mas Jesus está dizendo, ninguém coloca um vinho novo numa coisa velha, ninguém, inclusive eu, ele está dizendo isso. Então, para que vocês recebam algo novo da parte de Deus, você precisa se renovar. Amém, irmãos? Pastora, mas no passado eu recebi uma unção poderosa. Ótimo, glória a Deus por isso. Mas Deus é um Deus criativo. E Deus é uma fonte inesgotável de poder. Para cada dia do ano, Deus tem uma unção nova. Amém, irmãos? Então, nós não podemos viver com a mesma mentalidade ou só lembrando das experiências passadas. Senão você fica um odre velho querendo receber o novo, mas com a mentalidade de odre velho. Quem que é o odre? Quem é, irmão? Diga, eu. Eu sou o lugar onde Deus vai colocar a unção, onde Deus vai derramar o vinho novo. Então, diga comigo, o que passou, passou. Deus já encerrou. E agora Deus está fazendo coisas novas. O que ficou para trás, deixe para trás. Amém, irmãos? Amém? Como é que Deus vai fazer coisas novas se eu estou sempre pensando nas coisas passadas? Como é que Deus vai trazer experiências novas se eu estou só lembrando? Eu lembro que naquele dia que eu fui batizado foi muito bom. E nunca mais teve uma experiência nova com Deus. Não é assim que Deus tem algo para nós. Amém, irmãos? Amém? Então, 3 coisas antes da gente começar propriamente sobre o texto. Primeira coisa, a mentalidade nova. Amém? Então, não pense como você estava no passado. Deus só age de tal forma. Pronto, hoje. Nós começamos o culto e a gente orou de maneira diferente, certo? Comece a ter essa mentalidade nova. O culto não vai seguir sempre a mesma sequência, nem vai ser sempre igual, porque Deus é um Deus de novidade. Tira essa forma da sua cabeça, esse tradicionalismo, esse espírito de religiosidade, porque Deus não trabalha assim. Amém? Deus é um Deus criativo, é ou não é? É só olhar para as pessoas que estão aqui, para as nossas digitais. Não existe no mundo inteiro ninguém com uma digital igual a minha nem igual a sua. Então nós temos um Deus que realmente é criativo. E Deus vai fazer sempre coisas novas. Então diga assim, mentalidade velha ficou para trás. Segunda coisa, sentimentos passados. Tem gente que carrega marcas de coisas que foram feitas. Nós oramos isso no ano novo, mas eu quero só reforçar, para a gente começar a falar dos odres novos e das coisas novas. Irmãos, sentimentos passados, coisas que você viveu lá na sua infância, libere perdão, entregue para o Senhor e avance. Amém? É como muita gente aqui parou numa estação de trem, o trem já foi embora e a pessoa está lá parado na estação, esperando, não, Deus vai fazer coisas novas, estou esperando o trem vir de lá, e o trem já passou, foi o tempo. Pare de viver em coisas lá atrás, entregue isso para Deus e avance. Amém? Às vezes eu vou ministrar uma pessoa, tem anos que eu ministro a mesma pessoa, e várias pessoas aqui, né? Mas é o mesmo problema, recorrente. Por quê? Porque não deixa para trás.
Ah, pastora, mas eu acho que eu ainda não fui curada disso. Não foi porque você não quer. Porque nós já falamos sobre isso. Você já entregou para Deus, Deus já levou e você vai lá e pega de volta, pega de volta, pega de volta. Sabe crente que vive sabe aquele espírito de autocomiseração? Ah, mas eu tive uma infância terrível, também não foi boa não, mas e aí? A gente decide ou viver nos problemas do passado, entregar para Deus, deixar Deus curar e avançar, ou você vai viver um ciclo o tempo todo se lamentando e se lembrando, se lamenta, se lembra, se lamenta, se lembra. Deus tem algo novo, Deus tem alegria, Deus tem paz, Deus tem renovo. Amém, irmãos? Então não fique mais nessa. Ai, mas era bom naquele tempo. Aquele tempo já passou. Para com isso. É como se a gente dissesse para Deus, não, Deus, eu sei que você tem um ano novo, cheio de bênçãos, mas eu gosto de viver do passado, eu gosto de ficar sofrendo lá, Senhor. Diga para o irmão, nunca mais. Não volte lá. Avance. Então, mentalidade velha ficou para trás. Sentimentos do passado também deixe para trás. E segunda coisa, e terceira, desprenda-se das glórias passadas. Amém, irmãos? Nós só vamos experimentar glórias novas, experiências novas, se nós nos desprendemos de lá de trás. Porque senão a gente sempre coloca Deus de uma forma. Deus fez assim naquele dia e Deus vai fazer da mesma forma. Você fica na mesma expectativa que Deus vai fazer do mesmo jeito. E Deus age de maneira diferente. É só a gente lembrar como Deus agia no Velho Testamento. Elias esperava, será que era no vento, será que era no fogo? Cada vez Deus se revelava de maneira diferente. Amém, irmãos? Então eu quero que para você, que todos que estão aqui, para 2024, a gente tenha uma nova mentalidade para deixar o Espírito Santo trabalhar e trabalhar com liberdade. Amém, irmãos? Então, se no meio do culto Deus dá uma outra direção, nós vamos seguindo. Não é que a gente vai ficar desgovernado, não. A gente tem um governo, que é o governo do céu. Temos um pai, tem um cabeça. Essa igreja tem um cabeça e o cabeça é Cristo. Amém? Ninguém vem para o culto sem orar. Ninguém chega aqui sem jejuar. Nós temos jejum semanais, temos jejum coletivo, tem o jejum da intercessão, tem campanha da madrugada. Nós não somos inconsequentes de falar algo se Deus não falou. Amém, irmãos? A gente ora, espera. Se Deus não falar, a gente fica lá. Senhor, o que é? Qual é o tema? Como que nós vamos fazer, Senhor? Porque se o Senhor não falar, nada vai acontecer. E eu não vou falar o que o Senhor não falou, porque senão vai dar ruim. Amém, irmãos? Nós temos compromisso com Deus, com a verdade da palavra de Deus. Mas nós estamos entendendo que Deus está dizendo, olha, o luto já passou. O povo está com a mentalidade antiga, pastor. Eu tenho um novo, só que está difícil, porque eles não querem ir. Eles estão com a mente lá atrás. Tem gente descascando ferida de novo. Para com isso, irmão. Um monte de seminário de cura e de libertação. Aí ele vem de novo com o mesmo problema. Pera lá, mas não foi naquele que ele foi tratar disso aqui de novo? Sabe aquele menininho que tá com uma feridinha, você diz, não mexe aí, que já tá sarando, ele vai lá e cutuca. Então diga pro irmão que tá do seu lado, nós vamos avançar com uma nova mentalidade, com sentimentos nesse tempo e vivendo o novo. Amém, irmãos? Então, o sistema de Deus é um sistema que se renova todos os dias. Então vamos lá. Nós lemos aqui Mateus 9, 16 e 17. E aí ele fala sobre o couro e sobre os odres. Os odres são estruturas lá de couro, onde o vinho vai sendo fermentado e ele se estende, ele se expande. Amém, irmãos? Para nós multiplicarmos e crescermos, nós vamos ter que nos expandir. Uma mentalidade que se expande, que tem conhecimento. O que é se expandir? É tornar-se mais largo, mais estendido. E lá em Isaías diz o quê? Alarga as estacas da tua tenda para onde? Fica no mesmo lugar. Não! Para a direita, para a esquerda. Te estende. Amém? E quando a palavra fala de estender e expandir, ela não está falando só de uma estrutura aqui. Ela está falando de avançar em fronteiras, avançar em domínios. Quando um reino se estende, ele alcança e ele conquista, ele alcança novos territórios. É disso que Deus está falando. Não é de uma casa maior, de um templo maior. É claro que nós vamos ter um templo muito maior que esse, muito em breve. Em nome de Jesus, né? Esse prédio aqui, mais o outro terreno, mais o outro. E esse aqui, em nome de Jesus. Do outro lado, as escolas e tudo bem. Pastora, você não está sonhando? Não estou sonhando, estou só dizendo o que Deus falou. De onde vem o recurso?
Deve ser dele, né? Porque foi ele que disse. Meu é que não é, que eu não tenho. Amém, irmãos? Mas se uma coisa eu falo para os meninos, eu falo, dinheiro nós não temos, mas fé nós temos. E nós precisamos do dinheiro, porque o dono do ouro e da prata está conosco. Nós precisamos de fé. Amém, irmãos? Se Deus diz, olha, alarga, então nós vamos nos organizar. Estamos nos organizando para uma igreja grande, com estrutura, para a gente poder alcançar e cuidar de todo mundo. É isso. Amém, irmãos? Mas não adianta a gente fazer tudo isso com um irmão que não tem essa mentalidade. Então, a primeira coisa que a gente vê, lá o significado da palavra expandir-se, né? É tornar-se amplo, é alargar, é estender, é crescer, é avançar, é mudar as suas fronteiras, alcançar domínios diferentes. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Então, eu quero ler rapidinho o que está lá em Jeremias 1:5. Quantos já leram o livro de Jeremias? Meus alunos, nós passamos 3 meses estudando o livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta e a Bíblia diz, chama ele de profeta chorão. Fecha só um pouquinho. Quantos já leram o livro de Jeremias? Amém. Jeremias era o profeta chorão por quê? Porque ele chorava muito. Ele passou 40 anos pregando a mesma mensagem, né? Às vezes Deus manda o mesmo texto seguido. Puxa, Senhor, aí eu lembro de Jeremias, que passou 40 anos pregando a mesma mensagem, então eu não reclamo. Mas Jeremias pregou sobre arrependimento para o povo. E ele foi escolhido desde o ventre. E Jeremias é um bom exemplo da primeira coisa, são 4 princípios que eu quero que você entenda sobre a expansão. E o primeiro deles a gente vê muito claro na vida do profeta Jeremias, que é o que a gente vai ler aqui, tá bom? Amém? Então, Jeremias 1:5, vamos ler juntos. Vamos lá. Amém. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui, até quem veio pela primeira vez, e glória a Deus pela sua vez que está aqui conosco. Você foi escolhido do ventre. Às vezes a gente tem uma impressão, hoje eu decidi vir à igreja. Hoje você decidiu estar aqui, mas você já é do Senhor. Aí você escolhe, porque Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe servir, amá-lo ou não. Mas você é do Senhor e escolhido para um propósito. Tudo que Deus colocou em você, todos os dons, talentos, suas habilidades, até a sua personalidade, tem a ver com o seu chamado. Para isso Deus te formou. Amém? Só que uma coisa, e Deus trabalha com princípios. Para eu e você nos expandirmos, a gente precisa de vários princípios que a palavra nos ensina. E eu quero falar 4, rapidinho. Jeremias tinha um deles, e é o que a gente precisa. É uma perspectiva correta das coisas de Deus. Amém? O que é isso, pastora? A perspectiva é uma visão, como Deus vê, é como eu tenho que ver. Qual é a perspectiva de Deus para isso? Então, olha só, lá no versículo 11 e 12 do mesmo capítulo, Deus fala com Jeremias e vários textos a gente vai ver que Deus mostra algo para Jeremias e pergunta a Jeremias, o que tu vês? Então, vamos ler esses 2 versículos rapidinho, o 11 e o 12. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Várias passagens, os meninos já estudaram, a gente estudou todas as visões de Jeremias e todos os significados. Então, toda vez que Deus mostrava algo, e o que foi que Deus mostrou aí mesmo? O que foi, irmão? Uma amendoeira. E ele, tudo isso tinha um significado. Deus estava vendo a amendoeira. Aí ele pergunta de Jeremias o quê? O que você está vendo, Jeremias? Todas as passagens, todas as vezes, ele diz, o que vês? O que vês? O que vês? Aí Jeremias, eu vejo uma amendoeira. Depois eu vejo uma panela de barro virada para o norte. Aí Deus diz, é do norte que vem o ataque. Deus fala com ele, o que você vê? Não, eu vejo um cinto dentro de uma rocha. Aí Deus começa a falar com ele. Eu vejo um cesto de figos. O que tu vê, Jeremias? Deus sempre pergunta o que ele estava vendo. Porque Deus sabia o que estava mostrando, mas Deus queria ver a perspectiva de Jeremias. O que você está vendo mesmo? Para que o que você está vendo se é realmente o que eu estou te mostrando. Amém, irmãos? O problema é que a nossa perspectiva e a nossa visão das coisas de Deus, muitas vezes está com a lente suja. Sabe uma lente descrente, embaçada, incrédula, cheia de traumas, cheia de mimimi,
Ai, tá chateadinho, ou tá triste, ou qualquer luta. Eu quero te dizer que crente vai ter luta até Jesus voltar. E isso aí faz parte da nossa caminhada, amém? Mas muitas vezes a perspectiva que você vê não é a que Deus tem. E é isso que a gente precisa mudar. Orar, Senhor, eu quero ver com a tua visão, qual é a perspectiva que o Senhor tem sobre isso. Amém, irmãos? Esse é o primeiro princípio para a gente avançar. Com uma perspectiva correta das coisas de Deus. Amém? Então diga assim, eu preciso ter uma visão clara do que Deus tem. A exemplo de Jeremias, tá bom? Você vai lembrar de Jeremias. Se você quiser ler o livro de Jeremias, você vai ver todas as visões. Deus pergunta, o que vês? 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 O que está vendo? Deus falou que é o ano da multiplicação. O que você está vendo, irmão? Não me responda, só pensa. Pergunta aí, o que você está vendo, pastor? Eu estou vendo 4 cultos de domingo, estou vendo uma escola de música, estou vendo centro de recuperação, uma escola de 1º a 4º ano, fundamental, porque Deus disse que é crescimento. Amém, irmãos? Ah, não, pastora, mas tem vários anos, né, que Deus fala, mas a gente está no meio, mas não sei o quê. Qual é a sua perspectiva, irmãos? Você não crê? É claro que se Deus diz, vai chover, eu vou dizer, vamos comprar guarda-chuva, gente. Amém? Isso não quer dizer que essa trajetória para alcançar tudo isso vai ser tranquilo. Porque Deus não está dizendo que a nossa caminhada vai ser tranquila nunca. Amém, irmãos? Então diga para o irmão, fica firme. Segura a onda. Números 13:33. Quero ler rapidinho para você gravar sobre a perspectiva correta. Vamos ler junto. Amém. Amém. Nós não vamos ler todo, mas Números 13. E aí você pode ler esses versículos. Moisés envia quantos espias? 12 espias para olhar como que estava Canaã. Vamos lá e me tragam um relato. Um de cada tribo, né? Desses 12, 2 voltam com relatos diferentes. 2 tinham perspectivas do céu e 10 eram perspectivas humanas. Não vai dar certo. Nossa, os filhos de Anak são homens gigantes. A Bíblia diz que eles tinham mais de 3 metros. E eles vão destruir. Nós vamos virar gafanhoto na mão deles. 2 voltaram com a perspectiva correta. Porque aquela era a terra prometida. Eles voltaram. Nossa, lá é maravilhoso! Os cachos de uva, 2 homens voltaram 2 homens carregando um cacho de uva. Tiveram que passar uma madeira no meio do cacho, 2 homens carregando um cacho de uva. Tudo era muito grande, muito abundante. E eles falaram lá, mana, leite e mel. Essa era a perspectiva de quem estava vendo uma terra prometida. Amém, irmãos? Então lembra desses 2 textos. A minha perspectiva tem que ser daquilo que Deus falou. Olha, Deus falou que vai avançar, então vamos. Nós não estamos vendo muita coisa, pastora, humanamente, nem as possibilidades, mas nós estamos crendo. Agora, quando Deus diz, irmãos, que a promessa vai se cumprir, a gente já tem que se mover em fé e em esperança. Essa visão pessimista, incrédula, a gente precisa romper esse ano. Amém? Lembra que o odre, se você colocar um vinho novo no odre velho, o que a Bíblia diz que nós lemos? Ele vai se romper, não vai aguentar. Então você precisa mudar isso, essa perspectiva, e nós falamos mais à frente sobre mentalidade, para que a gente possa entender como Deus nos vê. Segundo princípio que eu e você precisamos para nos expandir como igreja, é conhecimento e entendimento. Diga conhecimento e entendimento. Foi o que nós falamos pela manhã. Vamos ler rapidinho o que está lá em 1 Coríntios 8:2. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Eu gosto desse versículo, sempre falo aí, até na EBD. Eu estudo na escola bíblica há mais de 40 anos. E cada vez que eu estudo a Bíblia, eu descubro que eu preciso aprender mais e não sei muita coisa. Então, o que diz o verso mesmo? Amém. Talvez o conhecer como deveria. Primeiro princípio, né?
E a gente tem 3 princípios que vão ser base para a gente nessa multiplicação, que é submissão, que é obediência e humildade. Amém? Então sempre tenha certeza que você sempre vai ter algo para aprender. Amém? Então o segundo princípio, irmãos, é conhecimento e entendimento. E a gente só alcança isso buscando entendimento na palavra de Deus. Amém? Então olha só, para 2024, você precisa se esforçar para alcançar conhecimento e entendimento. Em que área? Em todas. Todas. Não estou falando só sobre a igreja, sobre a Bíblia, em todas as áreas. Amém? Você precisa ser excelente em tudo que você faz. Você trabalha secularmente, você precisa se esforçar para ser o melhor. Pastor, eu só estou em casa com os meus filhos, então você tem que ser uma melhor mãe. Administrar o tempo, ministrar a palavra. Pastor, eu sou já uma idosa, eu estou aposentada. Então você vai administrar o seu tempo com leitura, falando de Jesus para alguém, orando. Eu sou pai em tempo integral, ou eu estou trabalhando, estou cuidando. Então, eu sou líder de uma empresa, então eu vou me aperfeiçoar naquilo que eu posso. Amém, irmãos? Não é só sobre palavra, é ser excelente em tudo que você vai fazer. Você está lá no seu trabalho, você quer um salário melhor, o que você tem que fazer? Se capacitar. Se aperfeiçoe. Coloca lá, nós temos um quadrinho lá, com vários objetivos, e tem a parte profissional, sim ou não? Aí eu quero que, aí as pessoas escrevem, quero um salário dobrado. Pastora, mas Deus é Deus de milagre. E não estuda não para ver. Mestrado, sei lá o que mais você quer. Pastor, eu não estou numa empresa, eu sou autônomo. Faz um treinamento aí sobre vendas. Se aperfeiçoa, vendas online, vendas não sei o que, se aperfeiçoa. Eu estou na área de saúde, tem curso, especializações aí, irmão. Seja excelente. Tem um versículo lá em Provérbios 22, 29, acha aí para mim. Pronto, vamos ler esse versículo aí. Amém. Vamos ler de novo? Essa é a NVI. Tem uma outra tradução também. Vamos ler essa, pode ler. Amém. Essa tradução diz, ele será promovido ao serviço real. Uma outra tradução diz que quem trabalha excelente é chamado pelos reis. Eu acho que é na João Ferreira. Não estou com aquela que vem 2 traduções. Vocês estão procurando? Me dá um sinal aí. Eles estão. Estamos com uma turma nova ali, gente. Os meninos mais peritos, adolescentes, estão ali. Amém? Se não achar, não tem problema não. Você anota aí, você procura lá na sua tradução. Mas nós queremos o melhor em todas as áreas para a igreja. Agora, se você quer ser promovido, se você quer estar no meio de pessoas que são grandes lá, você precisa ser habilidoso. Amém? Então ele fala assim, diante dos reis, mais ou menos o versículo na tradução, diante dos reis estará quem é excelente. Pronto. Então a gente precisa de conhecimento e entendimento. Deus vai abençoar, mas você precisa fazer a sua parte. Um exemplo disso, a gente não vai ler por causa do nosso tempo, é Daniel e seus amigos. Quando houve a invasão de Jerusalém, e Nabucodonosor disse assim, tragam os meninos jovens mais sábios de Israel. Esses vocês não matam. Os que não estudam, não querem nada, bota para fazer tijolo. Mas os mais sábios você traz para a corte. E aí vai Daniel e seus amigos, porque eles eram estudiosos. E eles tiveram a melhor parte ali. Ficaram na corte do rei Nabucodonosor. Você entende isso, irmãos? Então, não sei que área você está trabalhando, mas se aperfeiçoe nela. Você tem um salão, você tem uma loja, você trabalha com pet, se aperfeiçoe. Seja alguém excelente. Deus vai te abençoar, mas se esforce. Acorda às 9 horas da manhã e quer que Deus dê um dia produtivo. Não, irmãos. Desperta cedo, começa com uma devocional, trabalhe, estude, se esforce. Então, isso também para a palavra. Um crente que quer ser algo na casa do Senhor, que quer ganhar vidas, ele precisa dominar a palavra. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Acha para mim sofonia. Pastor, eu não sei se tem sofonia na Bíblia não. Você não lê a Bíblia, irmão? É que você quer algo de Deus? Vocês estão aí ainda? Então diga assim, primeira coisa, perspectiva correta. Segunda coisa, conhecimento e entendimento. Amém? E terceiro, foi o que nós começamos a estudar na terça-feira, que eu e você precisamos adquirir, é o quê? Sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é conhecimento. Inteligência é a minha capacidade de reter o conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu vou adquirindo com o estudo e com o esforço. Sabedoria é o quê, pastora? Eu saber aplicar o meu conhecimento com inteligência na perspectiva do céu. Amém, irmãos? Tem muita gente estudiosa que tem muitas patentes aí fora, mas não tem sabedoria nenhuma. Porque a sabedoria quem dá é Deus. Vamos ler 3 versículos rapidinho. Provérbios 4:7, que diz o quê? Lê comigo rapidinho, os homens, bem forte. O conselho da sabedoria é o quê? Adquire sabedoria. Amém, irmãos? Tudo que você possuir, você vai investir nisso para adquirir. Pastor, eu quero conhecer a Bíblia. Não compra uma Bíblia, não compra um caderno, não investe tempo em estudar. Não é por osmose conhecimento bíblico, nenhum outro conhecimento. É estudando. Senta lá na cadeira, pega uma xícara de café. Eu não gosto de café. Tome café sim. Vê se você acorda. Sai do todinho, irmão. Pare com isso. Nem quero de todinho. Ih. Diga pro irmão, não seja um crente todinho. Toma café mesmo, irmão. Amém? Eu glorifico a Deus, quem plantou o café, quem teve uma ideia brilhante de moer o café. Aí alguém jogou uma água quente em cima. Que bênção! Amém, irmão? Acorda às 5 da manhã, põe uma xícara de café, lê a Bíblia. Você vê como que o Espírito Santo vai te falar e vai ser bênção. Amém? Então me invista isso. Eclesiastes 7:12, rapidinho. As mulheres agora. Equipe de mídia me ajuda. Vamos lá, 1, 2, 3, as irmãs. Amém, irmãos? Então, olha só, a sabedoria oferece proteção. Então, a gente precisa adquirir. Marca esses versículos, escreve lá na sua parede, na sua geladeira, para você começar a buscar isso. Amém? E o último que a gente vai ler junto é Provérbios 24:3. Todos juntos. Amém. Acho que eu falei isso em algum chá de panela. É chá de casa nova, sei lá. Como é? Que diz o quê? Com sabedoria se constrói a... Quer ter um bom casamento, precisa de quê? Sabedoria. Os dois precisam de sabedoria. Ai, pastor, eu tenho inteligência emocional. Só ela não funciona não, filho. Tem que ter sabedoria. Lidar com os conflitos, lidar com as diferenças, com os problemas, com a escassez ou com a abundância. Nunca tome decisões muito felizes ou muito tristes. Equilíbrio. Ai, tô felizão, vou fazer isso. Não. Tudo tá na adrenalina ao máximo. Ou você tá muito estressado, você tá muito alegre. Equilíbrio. Amém? Então, olha só. Com sabedoria se constrói uma casa. E com discernimento ela... É como se o discernimento andasse junto com a sabedoria. Mas quem mora junto é a sabedoria e a prudência. Mas o discernimento anda junto com eles. Então, quanto mais sabedoria, mais direção de Deus você vai ter. Vai poder aplicar o seu conhecimento, aquilo que você tem de inteligência também. E andar debaixo do cuidado da direção do Senhor. Edificando a sua vida. Amém, irmãos? Então, o primeiro é a perspectiva correta. O segundo, conhecimento e entendimento. E o terceiro? Diz de novo, qual é o primeiro? Perspectiva correta, uma visão correta como Deus vê. Lembra de Jeremias, lembra dos espias. O 2, conhecimento e entendimento. Lembra, quem é excelente fica diante dos reis.
Você quer o melhor em todas as áreas? Então se esforce. Conhecimento. Eu quero adolescentes, quero alcançar tal posição, pastora, quero ter um salário assim. Ótimo! E eu acho ótimo que você sonhe isso e planeje isso e se esforce nisso. Você estuda e a gente ora por você. Amém, irmãos? Para que você tenha sabedoria também para edificar a sua casa e que o discernimento ande junto com você. Amém? Então o primeiro é o quê? Perspectiva correta. O segundo? Conhecimento e entendimento. E o terceiro? E o último? Diligência e produtividade. Muita gente está deixando de ser diligente. O que é ser diligente, pastora? É fazer o trabalho com excelência, com pontualidade, com esforço, sendo produtivo. Como é que eu sei? Você tem que chegar no seu trabalho amanhã. E quando você sai de lá, você tem que listar o que você fez naquele dia. Ou sair de casa com um projeto, com o que você precisa fazer. E a mesma coisa, diligente e produtivo na leitura da palavra. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Então você tem que ter horário, você tem que ter produtividade. Qual é o projeto para hoje? Ler 7 capítulos. Então eu tenho que terminar o dia com essa produtividade alcançada. Isso vale para todas as áreas. Quem trabalha com vendas aí? Não tem meta? Tem que bater meta ou não? Tem. Um crente que não quer ler a Bíblia, um crente que não ora, será que ele é crente mesmo? Jejum? Eu me livro de jejum. Puxa, então você é de onde? Você não é da nossa tribo não, filhinho. Que é a tribo do leão da tribo de Judá. Lê a Bíblia, ora, não tem medo, avança. É diferente. Amém, irmão? É diligente, chega cedo no trabalho, é produtivo. E aí, chefe, mais alguma coisa? Não refaz. Pode deixar que eu refaço. Diga para quem está do seu lado, seja diligente e produtivo em tudo. Onde que diz isso na Bíblia, pastora? Provérbios 14, 23. Nós vamos ler 2 versículos. Para você não esquecer esse princípio. Muita gente pede oração para ser abençoado. E eu vou orar. E que às vezes eu estou orando pela pessoa e Deus fala assim, é o seguinte, ele chega atrasado, é preguiçoso, fala mal do chefe, aí não dá, não tem como. Deus vai abençoar se nós cumprirmos esses princípios. Amém, irmãos? Amém? Eu quero que vocês sejam os melhores vendedores, as lojas avancem, os empreendedores sejam os melhores. Essa é a vontade de Deus. Você é professor? Se aperfeiçoe, irmão. Eu oro muito pelos irmãos que são professores. Muito pela minha irmã. Cadê ela? Tá por aí. Ser professor é uma vitória no nosso tempo, né? Mas sem eles, como nós estaríamos? Então nós temos que orar e eles vão avançando. Vamos lá. Lê comigo esse versículo aí. Então o trabalho árduo traz proveito, traz crescimento em todas as áreas. Vai ler a Bíblia, traz conhecimento. Vai trabalhar lá fora, vai trazer crescimento. Mas o só falar leva o quê? Deus me livre, eu quero uma igreja próspera. Amém? E nós não estamos pregando prosperidade, nós estamos dizendo que ser diligente, e isso traz proveito, é o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Seja diligente. Quem é adolescente e só estuda, ele tem que ser como? Diligente e produtivo, ele tem que estudar. Tem que ter 4 horas de estudo de manhã, mais um pouco à tarde. Tem um exercício, organiza seu dia, você tem que ser diligente e produtivo. Amém? Amém, irmão? Vocês estão aí, adolescente? Vocês ainda me amam, né? Amém. O último, 1 Reis 7:13. Tá. Esse texto aí eu coloquei aí porque o rei Salomão, vocês sabem quem é Salomão, né? O filho de Davi que construiu o templo. Para a construção do templo havia uma planta com todos os detalhes, de tecidos, de argolas, todas as medidas, tudo. E foram chamados os especialistas em todas as áreas. Salomão manda chamar Hurão, que era um especialista, um artesão especialista para isso. Então, conforme aquele outro versículo, todos os que são peritos, diligentes, excelentes, tomam posições junto com o rei. Amém, irmãos? Pastora, no Brasil não tem rei. Não estou falando desse reino, irmão. Estou falando do reino do céu.
Você quer estar posicionado no reino dos céus, você precisa se esforçar. O que diz esse versículo aí? Depois você marca para você ler o restante. Vamos lá junto? Comigo. Amém. Hurão tinha toda a fama, ele era excelente naquilo que ele fazia. Pode fechar. Sabe qual é o ponto? Quando nós sabemos que estamos bem, é quando nós somos reconhecidos como alguém que faz um trabalho excelente. Um exemplo, hoje estava até falando na minha sala. Minha mãe nunca trabalhou fora. Aliás, logo no início ela quis trabalhar, mas aí nós fomos nascendo um atrás do outro, 5 filhos, e aí ela ficou cuidando da casa, da gente, e o papai trabalhando para sustentar a casa. E eu louvo a Deus, porque ela se dedicou àquilo que ela estava fazendo. Então nós tínhamos culto doméstico na nossa casa, todos os dias, e às vezes os meninos não queriam cantar. Dava um cantor cristão para cada um de nós, diz, vamos cantar o número 112, e todo mundo tinha que cantar. Às vezes os meninos não queriam cantar, e disse, vocês não vão cantar não? Aí o menino começava a cantar, ela, canta mais alto! E nós cantávamos, aí depois, agora vamos ler os textos da Bíblia. E às vezes ninguém queria ler, mas ela fazia a gente ler. E agora vamos orar. Aí tinha uma devocional que dizia lá, o motivo da oração. Cada dia a gente tinha que orar por um nome de 2 missionários. Ela dizia, você ora por esse missionário, você ora por ele. E você vai orar pelo país tal e pelo outro. E não era uma oração, você tinha que orar direitinho por aquele missionário. E isso, no início, a gente acha que é meio forçado. Mas depois a gente toma gosto. Então ela fez muito excelente o trabalho dela. Então eu estou aqui porque eu fui ensinada dentro da minha casa. Amém? Quando a gente chegava da escola e ia fazer a tarefa, minha mãe não tem muito estudo, mas ela botava todos na mesa e vamos fazer a tarefa. E a gente tinha que fazer a tarefa, depois tinha que fazer uma cópia, né? Tipo como se fosse uma redação. E aí a gente tinha que escrever. Então, irmãos, não sei o que você faz, mas faça bem. Seja excelente naquilo que você faz. Amém? Se você trabalha fora ou em casa, se você decidiu, como um acordo, cuidar dos filhos, esses filhos têm que ser ensinados. Se você trabalha fora, lá fora você tem que ser reconhecido também. Isso faz parte da expansão, de receber o novo de Deus. E nós só vamos receber mais bênçãos se nós também nos aperfeiçoarmos. Essa mentalidade de fazer de qualquer jeito. E aí eu penso, se nós queremos ser cristãos autênticos, nós também temos que nos esforçar em consagração, em tempo com Deus, em palavra, em mudança de mentalidade. O nosso caráter precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Eu quero ser uma pastora melhor e eu quero que você decida ser um crente melhor. Amém, irmãos? De tal forma que você atraia as pessoas para Jesus sem precisar estar anunciando. Eu sou membro de igreja tal ou tal. Não! Seja excelente. Pera lá, o que há de diferente nessa jovem, o que tem diferente nesse homem, nessa mulher? Tudo que eles fazem é bom, tudo que eles tocam é abençoado, tudo que eles fazem avança, tudo que eles tocam prospera. O que é isso? De onde vem isso? Que Deus é esse? É isso, irmãos. É isso. É isso que é expandir. Muda a sua mentalidade. E outra coisa, vai orar para cada dia Deus tenha uma experiência nova. Cada dia Deus vai se revelar de maneira diferente. Não tem como você orar, estar diante de Deus e sair da mesma forma. Mas fala com Deus e espera Deus falar. Senhor, eu vou começar um propósito. Termina. Deixa de procrastinar. Para de começar e não terminar as coisas. Muda isso. Era lá, eu vou, esse ano, toda sexta-feira tem um jejum da igreja. Entra conosco, irmão, começa. Vamos ler a Bíblia toda, não precisa correr. Devagar. Mantenha o ritmo. 3 capítulos por dia. Um dia você lê 3, no outro, hoje eu quero ler 6. Leia 3. No outro, ritmo, disciplina. Seja produtivo e seja disciplinado. É assim que a gente chega. Amém, irmãos? Você é profissional lá fora? Te aconselho a se aperfeiçoar em tudo que você faz. Tudo. Nós temos aqui diáconos, intercessores, levitas. Esse ano nós vamos estudar bastante. Muito mais sobre diaconato. Estou também vendo umas outras especializações na área pastoral. Nós temos gente que está nas finanças, nós queremos aperfeiçoamento nisso, porque nós queremos fazer um trabalho excelente. Professor de crianças vai fazer curso. Temos uma especialização para receber as crianças com autismo.
Nós queremos ser uma igreja que faz com excelência, irmão. Amém? Amém? Então, quero te convidar para expandir. Você só recebe vinho novo se você for um odre novo. Então, qual é o primeiro? Uma perspectiva correta. Segundo, conhecimento e entendimento. Diga aí comigo. Conhecimento e entendimento. Adquirir sabedoria. Amém? E o quarto, diligência e produtividade. Qual é o quarto? O que você vai fazer? Planeje o seu dia. E o dia tem que começar com quem? Começando o dia com Deus. Bom dia. Amém? Começa o dia com Deus. Então, o primeiro, diga assim, eu vou ter uma perspectiva correta. Eu vou buscar conhecimento e entendimento. Eu vou adquirir sabedoria. Eu vou ser diligente e produtivo. Amém? Assim nós vamos expandir. Diga para o irmão, expande-te. Cresce. Alarga tuas tendas. Com uma visão correta. Com conhecimento e entendimento. Com sabedoria. Com diligência e com produtividade. Amém, irmãos? Parece um estudo, né? Mas eu queria que você fechasse os olhos aí. Nós temos também que mudar a nossa mentalidade quanto ao agir do Espírito Santo. Essa forma que a gente tem colocado de tradição, de estrutura, eu quero orar por isso hoje. Esse é o passo primordial para a gente ser renovado, para a gente ser um odre novo para Deus encher. Amém? Então feche os teus olhos aí.